O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito obrigada, Anderson. Eu quero agradecer profundamente a atenção também do Gilberto, né, que conduziu, e a Cristiane, que fez esse convite. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho aqui algumas informações que eu vou compartilhar com vocês, e para a gente começar essa jornada, eu quero ler um verso com vocês. Então, o verso diz assim, para a gente iniciar. Muita coisa preciso aprender para me tornar caminho e caminhada, que é preciso bem mais gente do que eu, que há muito mais terra do que estrada, que o caminho não nasce sem ser feito, caminhada não tem se não se anda. Sérgio Sá. Então, é com muito prazer que eu quero começar a conversar com vocês sobre isso. Eu vou aqui agora, deixa eu ver aqui, share screen, vou compartilhar uma tela com vocês do que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Então, quando a gente vai falar de possibilidades, a gente enxerga muitos caminhos. E eu percebi ao longo do tempo, trabalhando com coaching, mentoria de projetos, que as pessoas às vezes ficam em dúvidas entre uma coisa e outra, né? Eu não sei se eu continuo nesse trabalho ou se eu mudo para um outro trabalho. Não sei se eu continuo nesta empresa ou se eu empreendo. E fica nesse ou. E a gente tem um mar de possibilidades de trabalhar. E o que mais eu posso fazer? Então, a gente começa a ampliar nossas possibilidades de atuação. Lorise, mas eu não sei se isso aqui vai dar certo. E, na verdade, não existe certo ou errado. Na verdade, existem resultados. A gente colhe resultados. Que, às vezes, são resultados que você gosta e, às vezes, são resultados que você nem gosta muito. Mas você vai experimentar, você vai ter uma experiência. Então, a gente vai olhar um pouco de como a gente pode explorar possibilidades de uma conexão com o cliente. Enfim, aqui a gente não vai falar só do cliente, eu vou explorar um pouco mais, mas você vai entender que quando você vai fazer perguntas, você vai entender qual é o universo, qual é o sonho que o outro está navegando, né? O que é prioridade e importante, né? Como é que eu reconheço a necessidade de um cliente? E tudo começa com a atenção. A atenção que eu dou ao mundo modifica o meu mundo. Então, quando eu começo a fazer isto, eu identifico de forma clara aquilo que eu percebo como necessidade do cliente. Então, eu começo a atuar num outro segmento, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho com essas possibilidades, eu vou mostrar aqui para vocês como se a gente estivesse diante de uma tela em branco. Eu tenho os pincéis, eu tenho as cores, né? E o cliente chega, vamos supor, ele já chega com algumas conexões, ele chega com uma imagem do que ele quer, né? Ele já tem mais ou menos em mente, ele já fez uma pesquisa, ele já tem um reservatório de informações que estão disponíveis, mas você ainda não acessou. Está tudo na cabeça dele, está tudo no poder do invisível, das imagens. Só que tem algo que movimentou ele e fez com que ele fosse até você. Ele chegou até você. Então, tem algo que vem antes da imagem. A gente vai olhar daqui a pouco aqui, vou deixar vocês curiosos. E, de repente, ele está diante de você e esse movimento externo é o que você consegue ver como evidência. Então, ele chega para você e diz, estou interessado, quero ver este apartamento, né? Então, ele chega sempre explorando um desejo, uma necessidade. E a partir deste movimento externo, você vai entendendo o que este cliente quer, e a partir daí você vai reconhecer, né? Conhecer o estilo dele, e a partir do estilo dele eu falo que a obra nasce. Ou seja, agora eu entendi o que você quer. Porque muitas vezes a gente não entende exatamente o que o cliente quer, a gente oferece milhões de opções e o cliente vai embora
Você tem certeza que você fez um excelente trabalho, eu não tenho a menor dúvida disso, apresentou tudo, foi gentil, né? Ouviu o cliente, mas o cliente não fechou o negócio. O que foi que aconteceu nesse processo? E a gente diz o seguinte, existe um filósofo, agora revelei ali para vocês a palavra, ele dizia um filósofo, Goethe, que ele diz o seguinte, que a obra, a realização de um negócio acontece a partir do estímulo da vontade. Quando eu me conecto com essa vontade, ou seja, o que fez com que esta pessoa, o cliente, chegou até você. Então, como é que eu posso dar a atenção? A atenção que eu dou ao outro modifica o meu mundo. E quando modifica o meu mundo, eu consigo ver essa pessoa de uma outra forma. Então, a obra em si é a resposta, é o rastro que a vontade deixou. A obra, ou seja, o que você realizou, o seu contrato fechado, é o rastro que a sua vontade deixou. Então, como é que eu me conecto com a vontade do outro? Para que eu possa sonhar junto. Se eu quero pintar esse quadro, que aliás, só fazendo um parênteses aqui, esse quadro foi minha mãe que pintou, minha mãe é uma grande artista. Este quadro, nós vamos pintar junto com o cliente. Ele começa a decifrar como é que ele quer esse apartamento, essa casa, essa moradia. Porque às vezes ele pode buscar um apartamento, mas na verdade ele quer uma outra coisa. Como que eu vou encontrar este ajuste fino, essa comunicação em conjunto, né, a partir dessa construção? Então, como é que eu construo uma ideia junto com o outro, sendo que a imagem está na cabeça do outro? Fazendo perguntas. Como que eu vou investigar o que é bom para o outro? Fazendo perguntas. Não adianta eu mostrar um cenário maravilhoso de algo que não desperta o interesse do outro. Então, aqui a gente está chamando atenção para algo importantíssimo, que é tornar visível o invisível. Como que eu vou fazer isso, Lorize? Fazendo perguntas, observando o que ele não diz, né? E aí a gente começa, o primeiro processo, que é com essa atenção, eu também mudo a minha vibração. Trocar o ou por e, né, que nem eu comentei já, e o se positivo. A possibilidade começa com o seu pensar positivo, ou seja, em vez de eu pensar, porque eu ouço muitas pessoas dizerem assim, e se não der certo? E se não for bom? E se for difícil? E se demorar? Então, as pessoas têm uma predisposição a usar o e se negativo, de forma negativa. E isso pode atrapalhar e impedir uma boa negociação nesse processo. Então, se for positivo, a gente pode enxergar assim, eu aumento o nível de possibilidade de conexão, quando eu já estou com essa vibração. E se for mais em conta do que eu imagino? E se a negociação for muito boa? E se o cliente aceitar a minha oferta? E se o cliente ficar muito satisfeito? E se eu me surpreender com o resultado? E se for melhor do que eu esperava? E se fosse mais barato, rápido e eficaz? Então, aqui eu consigo trazer um universo de possibilidades de conexão com o cliente a partir só do meu pensamento, né? E é diferente de eu começar uma conversa e se ele não tiver o dinheiro suficiente, né? E se não for legal? E se ele desistir? Enfim, eu já crio uma atmosfera que impede a minha conexão, porque tem algo que chega antes da gente, é a nossa vontade. É a nossa vontade que leva a gente a qualquer lugar. Como é que essa pessoa saiu de casa e foi até lá conhecer um apartamento, uma casa? É a vontade. E eu me conecto com essa vontade. Quando eu me conecto com a vontade, tem algo muito maior que supera a minha interação com o cliente. Então, onde há vontade, há caminho. Então, a gente sempre vai achar uma solução para alguma coisa. Então, a tela é como se fosse o nosso corpo físico, né? O que ela está disponível, o que eu posso criar a partir disso, né? A tinta é o nosso corpo energético, a nossa vitalidade. Como é que eu dou vida ao sonho do cliente? Porque é isso que ele quer. O corretor é exatamente a possibilidade de realizar esse sonho. É ele que dá essa vida. Eu digo, eu quero uma casa de 2 quartos. Ele vai tornar isso possível, ele vai achar isso para mim, né? Então, ele torna isso, essa vitalidade, ele dá vida ao meu sonho. O pincel é o corpo das emoções. Com que emoção você está pintando essa obra dele? Né? Né? E o cliente é o pintor.
Então, você vai traduzir aquela obra, né? Você vai pintar de acordo com o que ele está dizendo. Não, eu quero mais assim, eu quero um apartamento de frente, com luz. O que é mais importante para você nesse apartamento? Eu quero acordar e ouvir o canto dos pássaros. Nossa, então não pode ser um apartamento no meio da Paulista. Então, o que eu mais quero é acordar de manhã cedo e ir para academia, ter um apartamento que tenha disponibilidade de academia. Então, como que é isso? Então, o que é mais importante para você? Então, eu me conecto com a vida que há dentro deste sonho. E aqui eu quero agora compartilhar uma história com vocês, quando eu comprei a minha casa. Que eu acho legal que a gente trazer uma história real, né? Do que eu vivenciei e que chamou a minha atenção nessa relação que eu tive com esse corretor. E a história foi mais ou menos assim, eu estava entregando um apartamento, né, e eu estava procurando um outro apartamento para alugar. E, de alguma forma, a situação não ocorreu muito bem, eu tive que me desfazer desse negócio, mas eu tinha que resolver porque eu não tinha para onde ir, né? E aí eu saí de manhã cedo, no sábado, eu falei, minha Nossa Senhora, eu preciso resolver essa situação, porque agora eu não sei como é que eu vou fazer. Eu cheguei numa imobiliária, e eu estava até em pé, assim, entrando no imobiliário, e lá vem o corretor, né, o seu Teodoro, eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer. E ele olhou para mim e disse, oi, minha querida, bom dia. O que você quer? E quando ele fez essa pergunta, ele não fez a pergunta, o que você está procurando? Em que eu posso te ajudar? Ele foi direto. O que eu quero? Eu fiz assim, ó, o que eu quero? Como assim? Querer, de vontade, meu sonho, querer? Nossa, eu fiz bem assim. Eu quero uma casa de vila. Esse é meu sonho, uma casa de vila. Aí eu fiquei com essa cara, assim, de sonhando, né? Aí, é? E como é que é essa casa? Falei, como é que é essa casa? Como assim? Ele falou assim, onde ela é? Onde ela fica? Eu falei, aqui na Vila Mariana, porque eu gosto desse bairro, eu já moro por aqui. Quantos quartos tem essa casa? Eu disse, 2 quartos, somos só eu e meu filho, eu sou separada. Tá bom. Essa casa tem garagem? Eu falei, não, casa de vila não tem garagem, então não precisa de garagem. Tá. Aí ele fez uma pergunta que foi fundamental. Ele disse, você quer comprar ou você quer alugar? Naquele momento eu falei, eu não quero mais passar pelo que eu estou passando, então eu quero comprar uma casa. Ele disse, então tá bom. Então ele se virou assim, pegou a chave e disse, então vamos lá, vamos comprar a sua casa. Eu, não, isso é sonho, não, isso não é real. Eu falei bem assim, gente. Não, vamos ao que é possível. Casa de vila é caro, eu não vou ter grana para pagar, é complicado. Não, vamos lá, eu vou alugar um apartamento mesmo, vai ser assim. Ele falou assim, vamos olhar? Aí eu falei assim, tá bom. Ele falou assim, quanto você teria, por acaso, para dar de entrada? Eu falei, X. Ele falou, então estamos bem. Eu falei, estamos bem? É possível? Ele falou, sim, é possível. Quando ele disse é possível, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, que bom. Então, vamos tornar possível. E ele me levou para ver uma casa. Ele falou assim, eu vou te levar para ver uma casa aqui perto, que não é a casa que você vai comprar, mas eu quero que você compare. E ele me levou para a segunda casa, que é onde eu moro hoje. Bom, eu comprei a casa em uma manhã. E foi incrível, eu moro já aqui há 10 anos. E foi engraçado que eu falei para ele, antes de chegar na casa, eu falei, nossa, sabe como eu imagino a casa? De tijolinho à vista. A minha casa é de tijolinho à vista. Então, como é que ele viajou? Ele viajou no meu sonho. Ele sonhou comigo. Ele sonhou meu sonho junto. Né? Então, ele fez as perguntas corretas. O que você realmente quer? Porque às vezes a gente acha que não é possível. Às vezes. E quando a gente encontra alguém que está interessado, que faz as perguntas certas, que torna o sonho possível, nossa, a gente realiza um sonho através do outro, que tornou o sonho possível. É como se ele esticasse um tapete vermelho. Foi muito incrível. Então, essa é a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês, de como é que eu posso sonhar o sonho junto com o outro, de tornar possível esse sonho.
E isso que eu acho que é muito importante trazer para vocês, a partir de uma outra conexão, né? Como é que eu entendo a necessidade por trás da necessidade do outro? O que realmente importa para o outro? Como é que eu atendo isso? Porque é como se eu tivesse, de forma clara, a casa de tijolinho, né? Quando eu comprei minha casa, e atender a necessidade de que caiba diretamente nesse sapato, né? Mais ou menos como uma Cinderela, né? Como é que eu vou descobrir isso? Como é que eu vou tornar visível a imagem do cliente, entendendo a necessidade do cliente? Tornar real o sonho do cliente através das perguntas e através da conexão. E o que vocês acham, né? Que vocês ganham quando os clientes ficam satisfeitos com o seu trabalho? O que vocês acham? Ganha confiança, ganha novos clientes, né? Imagina que cada pessoa aqui tem uma rede de contatos de, no mínimo, 100, 200 contatos, né? Instagram, Facebook, enfim. Olha só, no mínimo 100 que conecta. O quanto de clientes eu indiquei? Quantas pessoas ficariam satisfeitos com este trabalho, né? De indicação, de acrescentar, de crescer essa rede de conexão. Então, tornar isto frequente, né, o próprio cliente. Então, necessidade é um desejo de melhorar ou realizar algo. Então, quando eu me conecto com a necessidade do outro, eu entro em contato com o desejo de melhorar ou realizar algo. E eu preciso entender essas reais necessidades. E para isso eu preciso ir ouvir, de verdade, escutar as linguagens de necessidade. Então, eu preciso entender. Eu quero, eu preciso, é importante, eu gostaria, temos, nosso objetivo, são linguagens de necessidade, que é muito diferente de uma linguagem do eu estou pensando, eu estou estou pensando, né? Então, não é uma linguagem que mostra a real necessidade. Então, preste atenção e reconheça a linguagem de necessidades. Caso contrário, você pode fazer deduções apressadas sobre o que um cliente está procurando, desperdiçar tempo falando coisas nas quais o cliente pode não estar interessado. Então, observar e reconhecer essas reais necessidades é de extrema importância. Vocês conseguem imaginar essa linguagem de necessidade no dia a dia de vocês? Quando eu começo a prestar atenção no eu quero realmente resolver isso. O que eu quero eu estou buscando um apartamento. É diferente de eu quero. Eu realmente quero fazer essa mudança. Eu realmente quero conquistar isto. Então, dentro desse projeto, de trabalhar a linguagem das conexões, eu preciso saber qual é a sua prioridade. E prioridade, a palavra prioridade não existe plural. A palavra prioridade significa prior, vem de primeiro. Qual é a sua prioridade neste ambiente, nesta casa, neste apartamento? O que é mais importante para você? Ou seja, sua prioridade. E olha que engraçado, a minha prioridade na minha casa é a cozinha. Então, é engraçado que a minha casa tem 130 metros quadrados. A minha cozinha tem 30 metros quadrados. Olha que coisa engraçada. Quando eu comprei essa casa, a dona anterior, né, ela estava reformando a casa. Então, ela fechou a garagem e ampliou a cozinha. Então, quando eu comprei a casa, ela já estava um pouco modificada, ela já estava com a cozinha ampliada. Eu achei isso muito incrível, né, porque é exatamente a minha prioridade. Então, qual é a sua prioridade? O que vem primeiro nesta compra, nesta decisão? O que realmente vai fazer a diferença para você? Então, prioridade é o que vem primeiro. Não existe plural. A gente usa, a gente fala, não são minhas prioridades. Tudo bem, a gente pode falar. Mas eu não podia deixar de compartilhar com vocês que prioridade é primeiro. Então, na sua vida, qual é a sua prioridade? Uau! Nossa, cuidar da minha saúde, cuidar do meu trabalho, né? Cuidar do meu aspecto financeiro, não sei. Fazer cursos, meu desenvolvimento intelectual.
qual é a sua prioridade. Isso é muito importante, porque na hora de tomar uma decisão, é ela que vai decidir se eu vou por aqui, eu vou por ali. Como se fosse um leme de direção. Você está lá em alto mar, está no barco, eu preciso decidir, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, é sim ou não, que escolha eu faço? Eu olho para o que é relevante, eu olho para o importante, eu olho para a prioridade. E prioridade está dentro do importante. Então, quando a gente conhece a linguagem das necessidades de um cliente, da sua família, de um filho, a gente conhece o que está por trás desse pedido. Eu vou compartilhar com vocês uma outra história de uma amiga que, só para vocês perceberem que não é só com o cliente, né, para a gente entender o que está por trás desse pedido. Ele queria muito um videogame, queria o videogame mais atual e tudo. Eu fui tomar um café com ela, meu filho, amigo do filho dela, e eles estavam brincando, e de repente ele chegou na cozinha e disse: mãe, eu quero PlayStation XYZ, né, que eu nem sei qual é o número. E aí ela falou assim: filho, agora se não é hora de conversar sobre isso, e no Natal a gente conversa, né? E aí eu virei para ela e falei assim: você perguntou para ele por que ele quer esse PlayStation? Por que isso é importante para ele? E aí ela disse assim: não, é óbvio, né, que eles gostam de brincar e tal. Eu falei: então, mas a gente está perdendo uma chance, né, uma oportunidade de identificar o que está por trás desse pedido. E aí eu falei para ele: vem aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você quer esse PlayStation? Ele: porque eu gosto de jogar com os meus amigos. Por que é importante para você ter esse PlayStation? Porque você quer? Por que é importante você ter esse PlayStation? Ele: sabe o que é, tia Lorise? É que a gente tem um combinado entre os amigos que cada um vai jogar na casa de cada um, né? Quem tem o PlayStation, eles vão fazer um rodízio. Então, cada dia ou cada sábado, não me lembro qual era a programação, ia na casa de cada um. Se eu não tiver, ninguém vai vir aqui. Eu falei: deixa eu ver se eu entendi. Então, o que você está me dizendo é que você quer um PlayStation para os seus amigos virem aqui na sua casa. Então, se a gente criar um outro tipo de evento, tipo uma pizza com os amigos, vamos dormir, fazer uma noite legal, bacana, tudo bem também? Tudo. Nossa, eu ia amar. Eu falei: então tá bom. Eu falei para minha amiga: viu, a gente já pode ir cuidando disso antes de você ter o PlayStation, porque isto é mais importante para ele do que o PlayStation. Se eu não escuto o que é mais importante, eu não me conecto com o saber do outro. Eu não me conecto com a necessidade de desejo de melhorar algo, de resolver algo. Ele queria resolver, ele queria melhorar as relações com os amigos. Então, esse é o aspecto que a gente deve levar em consideração. Então, eu queria trazer essa questão da prioridade. Então, mapeando a necessidade do cliente, a gente vai olhar o motivo pelo qual o cliente tem uma necessidade. Quais são os fatos, as condições, os eventos no ambiente do cliente, as circunstâncias com que ele está inserido, por que ele está fazendo essa mudança, né? Ele está mudando de cidade, de país, ele casou, ele ampliou família, ou ele separou, não interessa. Então, assim, é muito importante a gente conhecer essa necessidade. Ele quer um outro ambiente, né? Observar essa linguagem de o que levou ele até lá, ou seja, esse motivo, essa vontade chegou até lá. E, mais importante, descobrir a necessidade por trás da necessidade. E aqui eu trouxe esse exemplo do PlayStation, que para ele eram os amigos, né? Era essa imagem, status, estar junto com os amigos. Para ele não teria uma imagem boa, porque ele não tem, então ia comprometer um pouco essa imagem dele. Então, o que está por trás dessa necessidade dele, né? Então, pode ser imagem, status, pode ser produtividade, praticidade, pode ser aspecto financeiro, então, redução de custo, né? Quando a gente vai trabalhar com alguma coisa mais específica nesse sentido. Então, eu preciso entender qual é a intenção real. Satisfação da necessidade, então, resumindo aqui para vocês, a necessidade é um problema que o cliente quer resolver, ele quer resolver. Então, enquanto eu não entendo qual é o problema, ele pode trazer um problema, mas ele pode simplesmente não querer resolver o problema. Estou com
com uma infiltração aqui no meu apartamento e pronto, não fala mais nada. Mas você quer resolver? Não, não quero resolver porque eu já vendi esse apartamento. Então, não quer resolver, né? Então, eu preciso entender que a necessidade é um problema que ele quer resolver, tá bom? Dentro de outro exemplo que eu queria trazer para vocês, é o seguinte, quando eu fui comprar uma geladeira faz quase uns 10 anos, mais ou menos. Foi logo quando eu mudei para essa casa. Já estou precisando comprar outra. E aí, eu fiz toda uma busca pela internet, eu me preparei, fiz orçamento, lembra o movimento interno? Fiz uma imagem, como é que era essa geladeira que eu queria, pesquisei as lojas, o modelo, tudo. Imprimi bonitinho, fui na loja, escolhi 3 modelos. Fui na loja 1, cheguei lá e falei, quero ver essa geladeira. E o vendedor disse, pronto, é essa daqui. Precisa de mais alguma coisa? Falei, não, só isso mesmo. Ah, tá bom, obrigado. Fui embora. Cheguei na segunda loja. Falei, oi, tudo bem? Super gentil, receptivo. Queria ver essa geladeira. Ah, tá bom, é essa daqui. Tá. Você quer mais alguma coisa? Falei, não, só isso. Ah, tá bom, obrigado. Fui embora. Ok. Cheguei na terceira loja. Falei, eu queria ver esta geladeira. E o vendedor disse, me diga uma coisa, por que você escolheu esta geladeira? Eu falei, opa, tem algo diferente aqui. Eu falei, eu escolhi porque eu achei ela prática, achei que ela tá bem dividida, eu só queria ver pessoalmente como é que ela era, queria, né, sentir a geladeira. Ele falou assim, me conta um pouco como é que é seu ritmo, moram quantas pessoas, você cozinha muito, cozinha pouco? Eu falei, eu cozinho muito, né, moramos eu e meu filho, eu gosto de comida saudável, então eu cozinho bastante, né, ele falou assim, então você precisa de uma geladeira prática e bem funcional. Sim, preciso. E ele foi conversando, ele foi perguntando o que mais era importante para você, e aí ele falou assim, então, o que você precisa, essa geladeira não resolve o seu problema. Suas necessidades vão ser atendidas com esta geladeira. E ela era um pouco mais cara. Eu falei, mas essa é um pouco mais cara. Aí ele falou assim, você compra a geladeira todo dia? Aí eu não precisei falar mais nada, né? Eu falei, tá bom, realmente você me convenceu. Realmente ela é muito melhor mesmo. E ele começou a me mostrar. Aí ele passou a falar da geladeira. Até então, enquanto ele não tinha escutado como era o meu ritmo de vida, o que era importante para mim. Aí eu falei que eu dava jantares, né? Que era importante, que eu reunia pessoas, que era muito legal. E fazia harmonização, né, de vinhos, né? Que a gente montei uma confraria com os amigos. Então, eu mostrei para ele que eu queria uma adega, porque nós tínhamos uma confraria de vinhos. Aí ele falou assim, então, você nem vai precisar gastar com uma adega, porque esta geladeira tem um sistema que gela o vinho na temperatura que você quer. Eu falei, uau, ainda gerei mais economia. Resumo, eu voltei, comprei muito mais coisas, né? Máquina de lavar, com este vendedor, indiquei ele para muita gente. Senti confiança, porque ele entendeu a minha necessidade. Ele me fez perguntas, eu me senti confiante e confortável. Ele realmente estava interessado. Uma pessoa interessada é aquela que se interessa. Ok? Então, eu queria trazer esse exemplo da geladeira, que é fazendo as perguntas certas, ou seja, todo cliente que chega, ele quer comprar, porque ele já foi movido, ele já tem o movimento, ele tem a vontade, né? Ele só não sabe de quem ele vai comprar. Eu tive 3 possibilidades de comprar essa geladeira e eu só escolhi de quem eu ia comprar. Então, a gente vê que existe essa predisposição, né? Um outro exemplo dessa história do cliente que vai escolher, né? Eu sou consultora em empresas, né? E tem um cliente que está construindo uma casa muito grande na praia, muito grande mesmo. E ele falou assim, nossa, eu vou levar uma empresa de móveis para poder decorar, para poder olhar o espaço e tudo, para fazer um orçamento e montar o projeto. Ele estava só me contando isso.
E aí eu falei, você vai levar a empresa lá? Por que você vai levar a empresa lá? Parece uma pergunta óbvia, mas eu queria entender o que era importante para ele, qual é o critério que ele ia usar. É óbvio que ele estava levando a empresa para fazer o orçamento e ele vai ter que comprar de alguém, né? Esses móveis. E ele virou e falou assim: eu estou levando a empresa lá porque eu quero que eles sonhem o sonho comigo. Eu quero que eles sonhem junto comigo. Então, vocês percebem que não importa quem vai dar o melhor orçamento, os melhores móveis, não adianta falar que é madeira, que é isso, que é estofado. Vocês concordam que o que vai fazer com que ele escolha quem vai decorar a casa dele é quem sonhar o sonho com ele. Ele leva em consideração outros critérios nessa tomada de decisão. E é nesse sentido que ele amplia a conexão, porque a hora que ele passa a confiar, ele vai indicar para todos os amigos dele, que são redes, né, de alto poder aquisitivo. Então, como que eu me conecto com o que realmente é importante para o outro? O que ele leva em consideração para tomar uma decisão? Então, é isso que eu queria trazer um pouco mais para vocês sobre isso, né? Essas perguntas que ampliam a conexão com o cliente. O que você realmente quer? Por que isso é importante para você? Porque esse que realmente quer, eu torno possível isso para o cliente, porque às vezes ele tenta diminuir o próprio sonho. E quando eu entro em contato com o que você quer, eu tiro isso por mim, né? Eu entrei em contato com algo muito mais profundo, que era realmente a minha vontade, o que eu queria de fato. Então, eu torno isso possível, eu vou sonhar junto com o outro, né? Por que é importante para você isso? Por que é importante para você a localização? Que às vezes parecem perguntas óbvias, não importa se pergunta parece óbvia, ou que você até já tem a resposta, importa eu ouvir do cliente e ele sentir que foi ouvido. Não tem nada mais importante, mágico e curador e transformador do que se sentir ouvido. Nossa, essa pessoa realmente me ouviu. Quando você entende a necessidade do cliente. Ah, então é importante para você morar perto do trabalho. Ah, então é importante para você ter isto. Repete o que o cliente diz. Repete o que o cliente diz. Ele vai se sentir ouvido, né? Como você imagina o seu dia a dia nessa casa, nesse apartamento? Como é que você imagina isso, né? O que não pode faltar aqui de jeito nenhum? Fale-me mais sobre seus planos para... Porque se ele comenta alguma coisa, você amplia essa pergunta. Porque se ele chega, eu quero ver este apartamento, você já chega mostrando aí, fala das facilidades e fala que ele é lindo, que ele é maravilhoso. O cliente pode até achar legal, mas ele fala assim, poxa vida, mas eu nem falei o que eu queria. Né? Então, como é que eu posso ampliar isso? Né? Por que isso? Que efeito isso tem para você? Então, você fala algo, né? Que efeito tem isso para você? Né? Qual é a parte da casa mais importante para você? E por quê? Né? Por que é importante para você conquistar esse imóvel? Né? Porque às vezes as pessoas chegam falando desse desejo de conquistar o imóvel. E o que o levou a essa mudança? Então, como que eu entro nesse contexto de entender o que é importante, o que está por trás desse pedido? Isso é muito importante. Quero até, então, aproveitar e compartilhar uma outra história com vocês. Eu gosto muito de contar história, depois eu vou contar uma no final. O meu filho, ele tinha mais ou menos, hoje ele tem 15 anos, mas ele tinha na época uns 5 anos e meio, quase 6 anos, e estávamos perto do Natal, e eu falei para ele assim, filho, estamos chegando perto do Natal, precisamos fazer a carta do Papai Noel, e gostaria de saber o que você quer, como é que nós vamos escrever, enfim, né, vamos nos preparar para isso. E aí ele disse, mãe, naquela época, né, faz 10 anos, nós tínhamos GPS, né, então ele via o carro se mexendo, eu penso, né, que ele achava que isso era um videogame, né, um jogo, um game, ele achava bonitinho, né, o carro mexendo e tal. E aí ele disse, mãe, eu já sei o que eu quero pedir para Papai Noel, eu quero um GPS. Eu falei,
Ele tá pensando que é brinquedo, né? Mas eu fiquei quieta, eu falei, opa, mamãe que vive perguntando as coisas, mamãe consultora, né? A mãe consultora, ela pergunta tudo, né? E aí eu disse, por que você quer um GPS? Porque eu via um GPS, mas será que ele estava vendo um GPS? Ele sabia o que era um GPS? Então, coisas que parecem óbvias para a gente não são óbvias para o outro. Nunca são. Nunca são. E eu disse, por que você quer um GPS, filho? Ele disse, mãe, porque aí eu já sei o que você fez o dia todo. Hã? Eu falei, por que é importante para você saber o que a mamãe fez o dia todo? Vejam só. Eu não comprei a primeira ideia dele, né? Por que é importante para você saber o que a mamãe fez o dia todo? Aí ele falou assim, porque aí eu sei onde você foi o dia todo. Onde eu fui, o que eu fiz, o que esse menino tá querendo, né? Aí eu disse, filho, me explica um pouco melhor, me fale mais sobre isso. Ele disse, mãe, muito simples. Eu perguntei para ele, como o GPS resolve isso? Ele disse, mãe, muito simples. Quando você vem me buscar na escola e eu entro no carro, eu quero ficar em silêncio. Eu não quero saber. Se eu tiver um GPS, se você tiver um GPS, a gente já viu o que cada um fez, aonde foi. A gente não precisa ficar conversando. Vocês imaginam? Eu não conseguia pensar em mais nada se não fosse dar uma bela de uma risada, né? Que como é que ele articulou tudo isso? Ele tinha um problema, ele tinha uma necessidade. Minha mãe fala demais, vai me buscar, fica o dia inteiro trabalhando, né? Vai me buscar e fica, ai filho, como foi seu dia? Se tiverem mães assistindo aqui, pais que pegam seus filhos na escola, né? Como foi seu dia, né? E aí eu queria saber tudo. E ele não queria conversar, ele está no momento do silêncio. E aí eu perderia a chance de descobrir o que era importante para ele. Eu falei, então deixa eu ver se eu entendi, eu bem sério. Você está me pedindo um GPS porque você quer um momento de silêncio. Ou seja, você chega em casa, né, nós saímos da escola, até chegar em casa a gente não conversa, você tem o seu momento de silêncio e quando você se sentir pronto, a gente pode conversar. É isso? Ele disse isso. Eu falei, então tá bom. E naquele dia a gente fez isso. Essa conversa demorou o tempo da escola, gente, não dava nem 10 minutos, tá? Então, não é uma questão de tempo, de elaborar grandes questões. É a questão de se mostrar interessado. O que essa pessoa está vendo? Eu dei vida ao processo e não foquei direto no resultado. A gente dá vida ao processo, o processo cresce, eu tenho mais informações, eu lido melhor com isso. Eu concluí melhor essa conversa. E eu disse, tá bom, filho. Naquele dia, peguei ele entrou no carro, eu olhei para ele, fiquei quieta, chegamos em casa, ele ficou no quarto dele, articulou, fez as coisas dele. De repente, ele chegou na cozinha e falou, mãe, pronto, agora eu posso conversar. Ou seja, ele já tinha curtido o tempo dele, já vivenciou o tempo de silêncio dele. Até então, a gente até hoje usa isso. Agora estou no meu tempo de silêncio. Vamos conversar? Estou no meu tempo de silêncio. Então, há um respeito em relação a isso, né? E houve esse esclarecimento, né? Então, até hoje a gente usa esse exemplo do GPS. O que de fato essa pessoa está pedindo? Às vezes, o cliente pede o GPS. Eu quero um GPS, como se ele estivesse resolvendo o problema dele e essa fosse a solução. Aí, o corretor, o vendedor, o consultor, enfim, entrega um GPS maravilhoso, banhado a ouro, tudo maravilhoso. O cliente olha e vai ver que não vai resolver o problema dele. Nossa, mas não resolveu, mas eu entreguei para você o GPS. Era exatamente o que você me pediu. Mas não era isso que eu queria. Então, a gente perguntar, né? Por que você quer um GPS? Né? Como é que isso resolve o GPS? Explica para mim, eu falei para ele, explica para mim como é que o GPS resolve o que você quer. E aí eu pude olhar através dos olhos dele, a necessidade dele, o objetivo dele, o que era importante para ele. E a partir desse entendimento, a gente estabeleceu uma nova conexão, uma abertura de conversa. E até hoje é assim, o que está por trás desse pedido? O que está por trás desse desejo? Às vezes a gente traz tudo pronto, achando que está tudo certo.
Me explica melhor, por que você quer fazer dessa forma? Me explica melhor, por que você quer fazer engenharia, filho? Em vez de sair falando assim, eu quero fazer engenharia. O filho chega, né? Quero fazer engenharia. Que legal, uma ótima profissão, uma ótima escolha. Aí o pai sai. Nem sabe por quê. Por que você quer engenharia? Eu perguntei isso para uma criança. Ele disse, porque eu quero construir um mundo melhor. Bonito, né, gente? Não esperava ouvir isso. Fiquei muito emocionada. E era uma criança mesmo. Então, porque o engenheiro constrói, aí eu posso construir um mundo melhor. Então, o porquê que você quer isso? Eu quero fazer arte. Não! Eu já tive colegas, filhos que queriam fazer uma carreira artística e os pais, não, esse negócio você vai morrer de fome, para com isso. Não, nem sabe o porquê. De repente, nem quer fazer uma carreira, mas quer se conectar com a parte artística de alguma forma. Às vezes quer fazer uma coisa, mas não sabe o caminho. Então, assim, entender o que te chama a atenção nisso? O que você gosta nisso? O que isso é importante para você? Então, esse era o recado que eu queria passar para vocês. E eu queria encerrar com uma história, para entender que a gente possa se conectar com o invisível, que nem eu trouxe para vocês, que é a imagem que a pessoa traz, as conexões que ela já fez, né? Porque ela está viva dentro dela, eu me conecto com o que tem vida dentro do outro, e com essa vontade, onde há vontade, há caminho. Então, eu queria contar uma história para vocês e queria honrar aqui, até para fazer de uma forma. Era uma vez um rei que queria dar uma linda educação para o seu filho e o enviou para morar no meio da floresta com uma grande mestra. Passado um tempo, a grande mestra pediu ao rapaz que fosse até a floresta e identificasse todos os sons que fossem possíveis. E ele foi. Chegando então à floresta, ele começou a ficar muito encantado com todos os sons e voltou correndo para a casa da grande mestra e disse: grande mestra, pude ouvir o som dos pássaros, o farfalhar das folhas, o zumbido das abelhas, pude ouvir o som da cachoeira. A mestra não ficou muito feliz com esse aprendizado e pediu ao rapaz que retornasse à floresta e pudesse ouvir os demais sons que fossem possíveis. Ele ficou muito bravo, porque ele achou que ele já tinha feito de tudo que era possível. Mas, em respeito ao seu pai, ele retornou à floresta e ficou lá quietinho. De repente, ele começou a ouvir as próprias batidas do coração e começou a perceber sons que ele jamais havia escutado. E ficou lá quietinho, ouvindo, para ter certeza de que estava fazendo a coisa certa. Passado um tempo, ele retornou à casa da mestra e disse calmamente: grande mestra, desta vez eu pude ouvir o inaudível som das flores se abrindo. Pude ouvir o som do sol nascendo. Pude ouvir o som da grama bebendo o orvalho da noite. A mestra sorriu em aprovação e disse: ouvir o inaudível do coração dos seres é ter a calma necessária para se tornar uma grande pessoa. Somente quando ouvimos o inaudível do coração dos seres é que reconhecemos as suas necessidades mais íntimas, suas queixas silenciosas, seus sentimentos mudos, seus medos não confessáveis. E só assim podemos inspirar confiança ao redor de nós e atender às reais necessidades de cada um. A morte nos relacionamentos acontece quando ouvimos apenas aquilo que é pronunciado pela boca. O jovem príncipe, muito feliz de seus aprendizados, retornou ao seu reinado e tornou-se um grande rei. Quero agradecer a vocês esta oportunidade
e deixo, então, o espaço para as perguntas, conforme fui orientado. Muito bem. Demorei, mas apareci. Olha, excelente, hein? Um conteúdo que dá para a gente ficar aqui por horas conversando e dando exemplos e enriquecendo aqui com experiências e experimentos, porque perceber a real necessidade da pessoa é de fundamental importância, ainda mais dos clientes, que normalmente eles vêm até a gente, enquanto fornecedores, e eles já têm alguma, como você falou, eles já têm alguma ideia do que querem. E quando a gente pergunta o que quer, a pessoa sai descrevendo um produto ou um serviço e não dizendo o que ela quer, né? É importantíssima essa investigação, esse drill down, esse colher interior do cliente, né? O que é que ele quer? Porque o que ele descreve ser o produto ou serviço, ao meu ver, é o que ele concluiu poder ser a solução que ele busca. Mas como eu sou especialista nos produtos ou serviços que eu ofereço, e não ele, eu é que poderia, então, melhor orientá-lo. Então, olha, a tua palestra foi extremamente enriquecedora e concorda comigo uma série de pessoas, destaco aqui o pessoal lá da imobiliária Urias, que está acompanhando a gente pelo YouTube, que coloca excelente palestrante, excelente didática, parabéns. O Sérgio Viana, que também nos acompanha ao vivo, coloca boa noite a todos, muito oportuna e bem apresentada pela excelente palestrante Lorise Costa. E ele está falando lá da delegacia do Cresce de Niterói, do Cresce da primeira região, lá do Rio de Janeiro, né? Que é o Cresce da segunda região, olha que bacana. Grande abraço para o pessoal aí de Niterói e todos os cariocas, os fluminenses e tudo mais. E a Nerci Viana, que nos acompanha em outra plataforma, no Facebook também, agradece aqui, muito bom, obrigada, realmente extremamente enriquecedora. Olha só, o tema eu acho que foi abarcado de uma forma, como disse o pessoal da Imobiliária Urias, de forma bem didática, que a gente não tem, de fato, questionamentos aqui, o pessoal resolveu mais te elogiar mesmo, olha que bacana, né? Eu quero deixar aqui, vou pedir para você deixar, se quiser, os seus dados de contato, para se alguém tiver algum questionamento, quiser alguma orientação, ou indicação de material de leitura, ou qualquer coisa nesse sentido, que possa entrar em contato contigo, se é que você tem essa disponibilidade. Sim, pode ser sim. Eu acho que o Gilberto tem os contatos aí, isso. Pronto, esses aqui. Maravilha. Então tá aí, ó, pessoal, para falar com a Lorise Costa no Instagram, @lorise.costa, ou _presenca_ presença, presença cedilha, né? Então, @presenca_ criativa_, né? Que é presença criativa, mas sem o cedilha. O site www.lorisecosta, tudo junto.com, aqui, internacional, não tem BR, né? E o WhatsApp, diretamente com ela, 11 988 31 0896. Muito bem, Lorise Costa. Maravilha. Lorise, se tem alguém para agradecer aqui, esse alguém somos nós, audiência sua, que ficamos aqui recebendo todo esse transbordo de conhecimento e de informações. Suas histórias foram extremamente enriquecedoras, né? Uma narrativa que nos permite ir viajando no conteúdo e imaginando como é que nós estaríamos lá. Eu tenho um filho, coincidentemente, ele fez 5 anos agora, em 21 de dezembro, portanto, a sua história com seu filho de 5 anos, para mim, é uma realidade cotidiana, de ele pedir coisas e, enfim. Então, a gente sempre quer saber, e os seus exemplos de questionamentos foram extremamente enriquecedores. Certamente, eu vou compartilhar isso com a minha esposa, olha aqui, né? E aí a gente vai se imaginando dentro das suas histórias, e fiquei também me imaginando sentado aqui
talvez não no bosque, mas pelo menos no meu jardim, tentando ouvir os sons, que às vezes tenho a oportunidade de almoçar no meu jardim, e fico lá ouvindo, né, os passarinhos, eu tenho um maracujazeiro, então tem aquele besouro grande, né, que faz um barulho bem forte. Eu acho tudo muito lindo, tudo muito bonito. O jardim é relativamente pequeno, eu estou dentro da cidade de São Paulo, mas é muito agradável. E aí eu fiquei, então agora eu vou ficar lá ouvindo sons inaudíveis, treinar a técnica. Porque assim a gente vai treinando e vai tentando ouvir o que o cliente não diz. Porque às vezes você vai... A minha mãe trabalhou como corretor um tempo, né? Então, às vezes, o cliente vai embora e você não entendeu por que ele não foi embora. Por que ele não fechou uma negociação com você, né? Estava tudo indo bem. O que faltou? Faltou ele confiar em você, ele se sentir ouvido. Ele não entende, eu não sei, ele pode ter gostado do negócio, às vezes ele fecha com outra pessoa. Porque a outra pessoa entendeu, ouviu ele, né? Então, é o famoso GPS, né? Por que você quer um GPS? Essa foi fantástica. Prestar atenção mesmo, né? Não é só o que sai da boca, é todo o comportamento, todo o conjunto, né? E você falou, investigar, colher mais informações, ir mais a fundo antes de já querer empurrar um produto. A todos que nos acompanham ao vivo, eu quero lembrar que amanhã, 18 horas, terça-feira, portanto, dia 12 de janeiro, às 18 horas, nós temos Cláudio Gradiloni com o tema 2021, riscos e oportunidades. Olha que bacana, fantástico, né? Para quem está nos acompanhando ao vivo, já coloca na agenda amanhã, 18 horas, um tema excelente, aproveita. E se não puder, então, vai estar lá no arquivo, né, nos nossos repositórios de vídeo, assim como esta palestra pode indicar para os seus colegas de trabalho, parceiros, né, e outros, porque aqui o tema serve para relacionamento, para venda, para todos os mercados, não só o imobiliário. Esse tema é multiabrangente. Então, indica aí para os seus colegas, porque o vídeo aqui, essa live, fica no nosso repositório, fica disponível tanto no nosso canal no YouTube, da TV Cresce, quanto na nossa fanpage do Facebook, quanto no nosso streaming particular, TV Cresce, tá? TV Cresce, e no Instagram também. Então, acompanha lá, mesmo que não seja ao vivo, não tem problema nenhum. Lorize, muito, muito, muito obrigado. Teu conteúdo extremamente enriquecedor. Quero aqui estender nossos agradecimentos em nome de toda a diretoria do Cresce, em nome de todos os corretores de imóveis que tiveram a oportunidade de te assistir e, antecipadamente, aqueles que virão ter a oportunidade de assistir, né? Então, quero agradecer mesmo pela sua disposição, pelo seu despojamento, por essa didática excelente, como foi comentada, que de fato você tem essa graça em transmitir informação, que isso aí é excelente nos dias atuais, tem muita gente transmitindo muita coisa, o importante é informação que vale a pena e de uma forma que a gente consiga absorver. E isso você conseguiu fazer. Você está de parabéns, então, muito, muito obrigado por esta oportunidade que a gente teve neste dia, nesta data. E vou deixar, então, aqui nesses minutos finais, para que você deixe o seu recado final para a gente fechar, então, essa live, né, com a tua mensagem final. Tá bom. Eu vou colocar aqui, então, quais são essas dicas práticas. Se eu pudesse resumir, então, né, Anderson, em dicas práticas, a primeira coisa é a atenção, mostrar esse interesse, estar interessado no outro, antes de vocês querer fazer algo, né, de mostrar o que você tem para fazer, para mostrar o seu apartamento, a sua obra, né, mostrar atenção ao outro, né, e quando eu dou atenção para o outro, eu modifico o meu mundo interno, né, então essa é a primeira, a porta de entrada, né, ouvir o que o cliente não diz, o inaudível do coração dos seres, é ali que mora o sonho, e se eu puder me conectar com isso, eu me conectei com tudo, né. Investigar, fazer perguntas, sonhar o sonho do cliente, pintar a tela junto. Como eu faço isso? Eu vou investigando e vou acrescentando informação a partir do que ele traz. Senão fica um quadro que só eu pintei sozinho e eu quero vender aquele quadro que eu pintei. E aí ele fala, eu não me reconheço nessa pintura, porque não tem nada meu. Então, criar e pintar junto com o cliente. Apresentar suas ideias e opções a partir disso. Depois que eu sonhei junto, né, quando eu tenho elementos. Perguntar o cliente mais gostou, depois que fechou tudo, o que você mais gostou dessa nossa conversa? Nas minhas consultorias eu faço essa pergunta e as pessoas estranham, né? Porque geralmente assim, já entendi e tal, mando a proposta, né? E pronto, né?
O que foi mais importante para você nessa conversa? O que foi mais relevante para você nessa conversa? Né? Que oportunidades você viu a partir dessa nossa conversa? Então, se eu pudesse colocar em dicas gerais, seria isso, e as pessoas começam a se surpreender, assim, o que você está levando dessa nossa conversa? O que foi especial aqui? Né? Então, essa é a minha mensagem final.